Dentro da nossa programação, então, a gente vai ouvir agora a companheira aí do jurídico aqui, coletivo do sindicato, a companheira Adriana, que vai falar para nós da lei, das mudanças que teve no último período. Bom, primeiramente eu quero falar, né, falar brevemente da importância, né, da campanha da PLR. A campanha da PLR, ela tem uma mobilização muito maior do que até a campanha da nossa Convenção Coletiva Geral, né, que engloba vários direitos, inclusive reajustes. Porque a PLR, ela é uma moda que pegou na mente dos trabalhadores, de forma que ela é uma porção considerável, ou pelo menos deveria ser, né, dividida em 2 vezes, no máximo. Então, essa mobilização, ela se acirra, ela vem pela PLR. Muitas negociações que eu acompanho, os trabalhadores ficam muito mais cientes, muito mais participativos quando se trata da PLR, né? E eles ficam mais interessados. A gente vê um processo de mobilização nesse sentido, né? E é por isso que a gente tem que entender e pensar qual que é a melhor forma de negociar uma PLR, como fazer o melhor acordo possível, né? Uma coisa bem interessante, né, que o Fernando já falou, o nosso companheiro Emerson também, que é a questão das metas e de como que a gente pode evitar, né, as metas individuais, a individualização que só permite uma competição que é do interesse da empresa, né, uma competição acirrada entre os trabalhadores, qual vai se permitir ser mais explorado para conseguir o melhor quantia de dinheiro de PLR, né, que é completamente avessa à própria construção coletiva do trabalho, que seriam as metas coletivas. Então, a gente tem que priorizar a meta coletiva, né, e evitar essa meta individual. Inclusive, tem uma meta muito comum que eles gostam de colocar, a individual em relação ao absenteísmo, que eles colocam redução de atestados médicos, que é um absurdo da exploração, que o próprio trabalhador se sujeita àquilo, às vezes vai trabalhar doente para evitar qualquer tipo de perda pecuniária, né? Exatamente porque o atestado vai diminuir a minha produtividade e eu vou trabalhar doente. Então, é uma lógica muito perversa. A gente tem que ter cuidado, né, do que a gente tem colocado como meta. Outra questão dos indicadores é que esse momento, estrategicamente, é um momento importante da gente conhecer, né, ter informações sobre o que está acontecendo naquela empresa. Porque tem a PLR, então tem o lucro, né? Geralmente, porque quando não tem lucro, elas não querem só dividir resultados em geral. Elas sempre vão verificar. Tem o lucro, então vamos negociar a PLR. Como descobrir o lucro? Como ter acesso, né? Como ter essa transparência? Porque geralmente o que as empresas fazem? Não, elas somente informam, olha, a gente teve um pequeno resultado positivo e aí nós vamos fazer uma negociação de PLR que seja razoável. Só que ela não apresenta, né, valores, balancetes, nada efetivo que a gente possa negociar. Muitas vezes, o que acontece? No Brasil, a gente tem uma negociação no escuro, né? Porque, infelizmente, não há o dever de transparência, mas ele não é cumprido por parte das empresas. Então, a negociação ela é muitas vezes no escuro. E, às vezes, a empresa tem um lucro exorbitante e, mesmo assim, não repassa. Outra questão, né, que a gente verifica é, às vezes, um aprofundamento de desigualdades. O próprio Fernando colocou, né? Às vezes o chefe recebe 5 ou mais vezes o próprio salário e o subordinado, no máximo, um salário a mais dele. Então, essas desproporções, desigualdades, ausência de isonomia
muitas vezes a gente tem que tentar ao máximo, durante a negociação, evitar que ela seja inserida nos acordos. Uma questão que a gente verificou numa negociação coletiva específica de PLR foi a questão de que, às vezes, o terceirizado, né, não é quem entra nessa participação, quem tem direito a essa migalha da empresa, porque o terceirizado fica de fora, mas ele está trabalhando dentro. Na hora de falar que a produtividade não foi tão alta, ele pega o exemplo do terceirizado. A empresa pega o exemplo do terceirizado. Mas na hora de verificar quem participa ou não, ele não participa da PLR. Então, é uma meta coletiva. Ainda que a gente coloque uma meta coletiva, a própria empresa faz essas discriminações, né? E aí a gente verifica um outro problema, né, que aí já é estrutural, que é o fato de não haver a sindicalização por agremiação, agregação. A sindicalização por agregação, quem deve representar o terceirizado é o sindicato que representa a tomadora de serviços, né? Que é uma briga já que a gente tem, né, nacional, de tentar colocar os terceirizados dentro da base para evitar qualquer tipo de desigualdade, de discriminação, de falta de isonomia. Até porque, né, com a permissão total da terceirização, esse é o caminho para fortalecer a nossa luta, agregar os terceirizados. Bom, mas eu vou falar, né, especificamente agora de algumas mudanças da lei, as principais. Em 2020, houve a lei, foi promulgada a Lei 14.020, que fez alterações na Lei 10.101, que é a lei da PLR, que dispõe sobre a PLR. Uma possibilidade que foi trazida por essa alteração é a possibilidade de múltiplos programas de lucros e resultados, e a prevalência daquilo que foi negociado entre as partes, né? Então, por exemplo, uma empresa pode estabelecer múltiplos programas de PLR. Só que, ainda que existam múltiplos programas de PLR, só pode ser pago no máximo 2 vezes no ano, né? Porque senão seria exatamente uma fraude, porque se você pagar PLR mais de 2 vezes no ano, é praticamente um salário, né? E aí não teria mais como argumentar o porquê que a PLR tem natureza indenizatória sem os encargos salariais. Então, nós temos essa possibilidade, né, de lucros e resultados, mas existe uma perversidade nesse artigo que foi alterado, que fala que é possível a fixação e utilização exclusiva de metas individuais. Ou seja, a própria lei permite essa competição e maior exploração dos trabalhadores, ao permitir que, na fixação desses direitos, na fixação dos valores, uma utilização exclusiva de metas individuais, que é o que a gente tem que combater, né? Que é o que a gente tem que evitar ao máximo. Então, justamente conhecendo essa lei, evitando ao máximo a aplicação desse artigo de utilização exclusiva de metas individuais, né? Bom, outro ponto que foi alterado é a questão do pagamento. Se por acaso houver uma irregularidade no pagamento de uma parcela, isso não vai invalidar todo o acordo, né? Somente aqueles pagamentos que foram efetuados fora do prazo é que vão sofrer as consequências dos encargos salariais. Então, aí, no sentido de que é pela metade, né? Claro que a gente sabia, né, que uma lei feita nesse contexto não seria para beneficiar o trabalhador. Então, a gente sabe. Agora, o ponto mais grave, que eu reputo mais grave, né, e que, aqui no nosso caso, principalmente, né, de categorias fortes como metalúrgicos, eletricitários, nesse nosso contexto, ele muitas vezes não acontece porque a gente se adianta e já manda a notificação para a empresa para negociar
antes da empresa pensar na PLR, né, os sindicatos aqui mobilizados vão e se adiantam requerendo a negociação. Mas o que às vezes, né, com um determinado sindicato menos forte, uma categoria menos mobilizada, o que pode acontecer com essa alteração? Essa alteração aqui fala que tem um limite temporal. Ou seja, vamos supor, a empresa X vai fazer uma negociação, quer implementar a PLR. Então, tem a comissão, só que estabeleceu a comissão e tudo, ela tem um prazo. Ela fala o seguinte, os atos da comissão dos empregados, eles podem ser válidos após o prazo de 10 dias corridos, não são dias úteis, sem o retorno da entidade sindical, para prosseguir na negociação. Ou seja, existe uma possibilidade de uma negociação de PLR sem a participação do sindicato. Porque se por um acaso, uma fatalidade não chegar nesses 10 dias, a comunicação não for efetiva e determinado sindicato não ficar sabendo ou não der tempo de responder essa notificação da empresa, a empresa vai continuar, vai fazer, né, com essa comissão, que provavelmente vai ser bem parcial, na negociação da PLR, contrariando a Constituição, né, em que o acordo, nos acordos coletivos, é necessária a participação sindical. Então, isso para mim é um dos pontos mais graves dessa alteração, né, que estabelece um limite temporal para a resposta sindical. Então, é o que a gente tem que continuar fazendo, o que a gente tem feito nesse sentido de se adiantar às empresas para a negociação, para evitar que exista uma comissão de PLR que esteja totalmente apartada do sindicato, porque não... Doutora Adriana, 5 minutos. Estou terminando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é em relação a essa alteração, que é totalmente inconstitucional, que viola a Constituição de forma gritante. Bom, então, essa participação, o que a gente mais tem que enfatizar, que eu vejo, né? A participação sindical, a nossa campanha da PLR tem que ser, né, para evitar que sejam implementadas essas alterações, né, porque são ou possibilidades de prazos, ou possibilidades de haver metas individuais. Então, fazer com que as empresas não apliquem essas alterações, que são as possibilidades, né, da lei, e fazer com que haja uma mobilização e as metas coletivas sejam implementadas de forma também linear, evitando as desigualdades, as discriminações. Inclusive, né, o próprio doutor Fernando falou, a questão da licença maternidade. Quão grande seria a discriminação de tirar da mulher a PLR por ela estar de licença maternidade, né? Que já se imputa a ela todo o dever de cuidado. Quão grande seria essa discriminação de se tirar o direito dela de receber a PLR, né? Então, evitar discriminações, evitar desigualdades, não aplicar as possibilidades dessa lei, dessas alterações da lei flexibilizantes e precarizantes, né? E continuar na nossa mobilização, se adiantando, né? Aqui, enquanto nossa categoria, se adiantando às empresas de modo a reivindicar a PLR mais justa, linear e democrática que a gente puder. É isso, muito obrigada, um bom dia a todos e todas.